E hoje, se tem muita dificuldade em corrigir quantidade, hoje o professor ainda continua aí? Qual é a solução? Me conta. Professor de redação tem que corrigir redação toda hora quando está em casa e às vezes não recebe por isso. E muitos professores deixam de estar com os filhos para corrigir redação do filho do outro. Que eu acho uma incoerência, né? Porque você, no seu momento de ficar em casa, você tem que corrigir a redação do filho de uma outra pessoa que às vezes nem quer ter aula com você, que nem gosta de estudar ali e está forçado, né? Então você acaba deixando de estar com alguém que você ama para se dedicar a alguém que não te ama. E é muito cruel, né? É a verdade rasgada, assim, sem romantismo. Só que é a profissão do professor de redação. Por isso que muitos professores acabam não querendo ser professores de redação por conta da correção da redação. Foi por isso que eu desenvolvi a plataforma de correção de redação com IA, que é a Sofia, que hoje ela corrige a redação melhor do que eu mesmo. Ela começou com muitas falhas lá 2 anos atrás, mas mesmo com muitas falhas, ela era melhor do que um professor cansado. Você criou, no caso, essa IA. A gente criou essa IA, que inicialmente era uma IA para os nossos alunos, e agora uma inteligência artificial para escolas e para professores que desejam ter mais tempo de qualidade. Então, basicamente, o professor hoje, ele pega aquele bloco, ele ainda leva para casa, mas agora, em vez de ele corrigir manualmente, ele tira uma foto e a IA faz todo o resto. Isso você disponibiliza, né? Entrando lá no seu canal. Aliás, vamos falar, né? Qual dá canal, onde o é só jogar Profinho na internet, em qualquer lugar que você vai encontrar. É verdade, Profinho também divulgado. Isso. Legal. Ou você, olha aí o QR Code, né? Ou você entra aqui no C3Dcast que daqui a pouco você vai ter uma surpresa. Ô, Profinho, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou fazer aqui um desafio também, tá? Me permite? Vai, vamos lá. Governo do Estado do Rio de Janeiro, quiçá do Rio de Janeiro, governo do Estado, de todos os estados do Brasil. Isso aí. Compra aí, chama aí o Profinho, porque os professores de redação precisam disso. Sabe quantos alunos nós temos na sala de aula? 50, 54. Imagina corrigir redação com esse quantitativo, né, numa quantidade enorme de turmas. E acaba, né, Cicleia, que os professores deixam de aplicar a redação semanalmente por uma questão da correção. E com a Sofia, que é essa IA criada pela equipe do Profinho, vai oportunizar, né, que os professores possam, né, desenvolver esses alunos, né, na redação, nessa escrita. Isso é muito comum. Às vezes o professor de redação da rede pública estadual, ele deixa de pedir redação para o aluno dele porque ele sabe que se ele pedir, ele tem que corrigir. Exatamente. Então, às vezes, ele pede uma redação por bimestre, que geralmente é a avaliação obrigatória. Ou ele pede uma redação por mês, né? O professor que é mais interessado ali, ele sabe que ele tem que levar a redação para casa para corrigir. Então, eu acredito realmente que o Estado, enquanto responsável pelo ensino médio e pelo Enem, ele precisa se posicionar e entender que o professor ele precisa ser valorizado. E a primeira forma de você valorizar o professor de redação é dando mais qualidade de vida para ele. Não adianta você dar uma bolsa de livro para ele comprar. É legal, né? Você dá um cartãozinho. Eles fazem muito isso, né? Só que em que momento o professor vai ter tempo de ler esse livro? Eu estava vendo uma política pública que vai ser lançada que vai ganhar 10% em hotéis. Os professores vão ganhar 10% de desconto em hotéis. Que é uma medida legal, mas que momento o professor vai ter para ir a um hotel usar esse 10%? Então, eu acredito realmente que as políticas públicas de educação para o ensino médio, elas têm que ser mais realistas. E a primeira política pública que eu acredito que tem que ser colocada imediatamente é uma inteligência artificial para corrigir a redação dos alunos. E as pessoas mais resistentes, mais mente fechada, vão dizer que a inteligência artificial não é capaz de corrigir igual um ser humano. E eu realmente achava isso. E hoje ainda acho que ela não corrige igual, ela corrige infinitamente melhor do que um ser humano. Porque a inteligência artificial não cansa, ela não esquece, ela não fica com raiva. Ela tem os critérios, e ela segue os critérios muito objetivos da prova do Enem. Sim, sim. E hoje eu acredito realmente que o caminho é tecnologia, não tem jeito. Com certeza. E o que te motivou a criar esse curso de redação foi isso, mas qual o seu diferencial, né, do seu curso de redação para os outros cursos, Profinho? Profinho, assim, é the best, né? Você bota essa curso de redação, parece quem? Profinho. Né? E qual é o seu diferencial nesse curso de redação? Eu acredito que Por que eu tenho que contratar o Profinho? Essa é a pergunta, né? O meu diferencial, assim, em curso de redação
é colocar a pele em risco junto com os alunos na turma. Por exemplo, em vários cursos, eu era muito contra isso, vários cursos de redação, você dá aula de redação, só que o próprio professor não faz a redação junto com os alunos, porque não tem tempo, porque não curte muito a matéria, ou porque simplesmente não sabe escrever a redação, e não está errado, tá? Não é um problema você não saber, porque a faculdade não te ensinou, não é culpa do professor não saber escrever redação. É culpa da base, formação acadêmica, que não capacitou de forma adequada mesmo o professor. Então, eu acredito que o meu diferencial como professor é justamente colocar a pele em risco e começar a escrever junto. E, obviamente, não vou ter todas as respostas. Em algum momento eu vou travar junto com os alunos ali. Mas, quando eu travo, eu sei aonde que eu consigo ir para poder destravar. E aí os alunos veem esse movimento e começam a ver. Então, a evolução dos alunos é muito, muito rápida. Porque não é teórica a aula, é muito prática, muitos exemplos, né? Vocês maratonaram meu YouTube esses dias, vocês devem ter visto lá. Sempre com a lousa, sempre com papel, caneta. Eu vi. E assim, a questão da vulnerabilidade, né? De se mostrar. Isso, poucos professores têm essa capacidade até, né? Essa coragem, né? Que eu diria, né? De ter essa vulnerabilidade. Eu sou falho, eu posso errar. Humano, E é isso, é ser humano, né? Todo professor tem que ler um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, que é da Brené Brown. É excelente esse livro. Ele ensina que você não precisa ser perfeito. O nome é autoexplicativo, né? Eu gosto de livro autoexplicativo. O Guia da Redação Nota 1000. A Coragem de Ser Imperfeito. É um livro que é essencial para que o professor consiga se mostrar mais vulnerável. E mostrar vulnerabilidade não é fraqueza, né? Vulnerabilidade é você mostrar que você tem limitações que todo mundo tem. Isso é muito bom, que a gente se conecta com o aluno dessa forma. Eu tenho uma formação de colégio construtivista, e no construtivismo a gente aprende que o erro abre um leque de possibilidades. O problema de você não se expor é porque você não pode errar. As pessoas pensam que ter um erro é algo que vem assim... Vai te cortar, né? Acaba com a tua vida, e não é isso. Ele pode ser um grande leque de muitas possibilidades, e a gente está vendo hoje na sua vida, né? Então, assim, que sirva de exemplo. Não tenha medo de errar. A gente não pode permanecer no erro, mas o erro pode ser uma alavanca para te motivar, para te levar para lugares altos. Além, né? É um treino também, né? Você ressignifica o tempo inteiro, cada vez aprende mais. Com certeza. E por falar em erro, qual é o erro mais comum que os estudantes cometem na redação e como corrigi-lo? Será que você pode dar esse bisuzinho, essa dica? Claro. O erro mais grave na redação do Enem é você não saber como começar uma redação de forma estratégica. Tem muita gente que começa a redação com atualmente, dizendo que atualmente o Brasil vive uma crise Eu aprendi que eu vi a técnica lá no... Gente, tem videozinho dele lá. Muito bom, muito bom. Isso aí maratonou. Eu aprendi. E em vez de você começar a redação com o atualmente, a forma mais adequada de você começar uma redação, que é o primeiro contato que o corretor vai ter com o texto efetivamente, é você mostrar um repertório sociocultural produtivo. Isso aí. E no ano passado, o Enem, ele foi muito rígido com os repertórios, porque muitos alunos acabavam decorando frases prontas, descontextualizadas, e o Enem chamou de repertório de bolso. Então, por exemplo, redações que até viralizaram na internet, do Utopia do Thomas More, no meio do caminho tinha uma pedra, simplesmente a pessoa pega uma frase assim, no meio do caminho tinha uma pedra, já dizia Drummond, ponto. A bulimia é uma pedra na vida das meninas. Ou seja, essa frase do Drummond, ela não dialoga de forma profunda com o tema da bulimia. Então, em vez de você começar com um repertório de bolso forçado, como o No Meio do Caminho Tinha uma Pedra, você poderia muito bem começar com uma lei que garante a todos o direito à saúde. Aí você percebe que a saúde, ela já se conecta com a questão da bulimia. Sim. Porque a bulimia é um transtorno de alimentação que afeta a saúde. Então você percebe que quando começa a Constituição Federal, falando sobre a Constituição Federal de 88, assegura a todos o direito à saúde, embora a Constituição Federal seja uma ideia que sirva para vários temas, ela não é considerada repertório de bolso porque você consegue entrar no assunto mais profundo, muito mais rápido.